irmãos? A paz do Senhor. Primeiramente, queria dizer que eu estou muito feliz de voltar a pregar na igreja. Para mim é muito legal, é muita alegria. Segundamente, eu queria dizer que sim, a minha blusa está manchada, então não se distraia com isso. Foi no caminho da igreja, eu não sei o que aconteceu, eu estou tudo manchado aqui, ó, minha mão vermelha. Mas eu gostaria que vocês estivessem em espírito de oração também, por mim, pela palavra que vai ser ministrada, e que o Senhor Deus possa falar com vocês através daquilo que Ele preparou para a gente nessa noite. Então, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos. Depois de Atos lá, todo mundo achou Romanos? Amém? A gente vai ficar hoje no capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Romanos. Todo mundo achou? Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala EBD. Brincadeira. Antes de a gente ler o texto, eu gostaria, como eu gosto sempre de fazer quando eu dou aula ou quando eu venho trazer a mensagem, é de contextualizar sobre o que está acontecendo. Então, a carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos uma das maiores argumentações teológicas da Bíblia e também de toda a história. Ele está querendo provar algo sobre a justificação. Paulo está querendo explicar ao povo romano, que tinha aqueles seus diversos deuses, que existe apenas um Deus que é capaz de justificar a gente. Então Paulo começa a discorrer durante todo o livro de Romanos, toda a epístola de Romanos, argumentando sobre a justificação. E antes de chegar no capítulo 5, então, de Romanos, o apóstolo Paulo, ele aborda pelo menos 3 temas principais. Antes da gente começar a nossa leitura, ele aborda pelo menos 3 temas principais. Eu gostaria de destacar eles rapidão. O primeiro é a depravação total. Todos nós somos depravados e totalmente depravados. Paulo, não sei se você lembra, lá no primeiro capítulo de Romanos, que ele fala que Deus nos entregou as paixões dessa terra, a homossexualidade, ao adultério, a imoralidade sexual e tantos outros pecados que ele narra. Então ele quer dizer que a gente é totalmente depravado. Não existe um homem na terra que não pecou, com exceção de Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ponto, a gente é totalmente depravado. A gente é pecador e não tem argumento, nós somos pecadores. Segundo, por isso nós necessitamos de justificação. Paulo então começa a apresentar as necessidades da gente ser justificado. Ele fala que a gente precisa ser justificado porque não há salvação fora de Cristo. Então ele fala, segundamente, sobre a necessidade de sermos justificados. E em terceiro, ele fala os meios da justificação. Antes de entrar no texto que a gente vai ler de fato hoje, a gente precisa entender pelo menos 3 aspectos da justificação. Talvez você nunca ouviu falar sobre justificação. Você fala sobre salvação, mas e o que é a justificação? Então, a primeira coisa que Paulo ensina entre o capítulo 1 e o capítulo 4 é que a justificação é um ato declaratório de Deus. O que isso quer dizer? A justificação não é um processo, mas ela é um ato justo, legal e jurídico de Deus. Sabe quando o rei declarava alguma coisa e ele carimbava e selava? É mais ou menos isso a justificação. É um ato jurídico. Cristo, naquela cruz, Ele nos justificou de todos os nossos pecados. Isso quer dizer os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Essa é a justificação. Então a justificação é algo que vem somente de Deus, não depende de mim, depende totalmente de Deus. Segunda coisa, a justificação é recebida por meio da fé. Vou perguntar de novo. A justificação é recebida por meio da fé. Exatamente. A justificação ela é recebida por meio na fé no sacrifício de Jesus. Semana que vem a gente vai comemorar o sacrifício de Jesus na cruz, a sua ressurreição e a salvação que Ele trouxe pra gente. Mas não é só você relembrar, mas é você crer de fato que aquele sacrifício valeu para a sua vida. Então a justificação vem pela fé. A fé não é o que nos dá a justificação, ela é o
o instrumento pelo qual a gente é justificado. A justificação aconteceu na cruz, quando Jesus morreu. Amém? Todo mundo comigo? Amém. Terceiro, a justificação é somente por... Alguém falou? Cristo. A justificação é somente por Cristo. Somente Cristo é capaz de nos justificar. Somente Cristo é capaz de perdoar todos os nossos pecados, passado, futuro e presente. Sem a gente nem saber, às vezes, a gente nem lembra dos nossos pecados. Mas Cristo morreu na cruz há 2000 e pouquinhos anos atrás para perdoar os nossos pecados. Então, entendendo tudo isso, vamos para o texto. Romanos, capítulo 5, a gente vai do 1 até o 11. Eu vou ler na nova. Portanto, uma vez pela fé fomos declarados justos. Temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus, nosso Senhor, fez por nós. Por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança. E a perseverança produz o caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Versículo 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele deu o seu Espírito Santo para encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Desculpa, por um injusto. Embora alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho Jesus, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, e que fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela é direta. Muito obrigado porque ela é compreensível. E muito obrigado porque a gente é livre para estudar ela. Que nós possamos nessa noite desfrutar dessa liberdade que o Senhor nos dá, de meditar na tua palavra. E que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa, a primeira bênção da justificação, há algumas quinta-feiras atrás eu preguei sobre as dádivas da salvação. Tinha pouquíssimas pessoas, talvez umas 10, 15 pessoas, e eu falei de alguns presentes que a salvação nos dá. E agora eu quero falar de algumas bênçãos que a justificação nos traz de acordo com o texto. E no versículo 1 a gente encontra a primeira bênção, que é paz com Deus. É interessante que a paz com Deus, eu vou ler o versículo só para vocês se entenderem. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. É interessante que essa paz com Deus, ela é diferente daquela paz de Deus. A paz de Deus é aquela paz que excede todo o entendimento. Sabe quando a gente está em dificuldade, quando a gente está em luta e a gente sente uma paz? Isso é a paz de Deus. É a paz de Deus envolvendo a gente, é um sentimento. A paz com Deus é diferente, porque ela não é um sentimento. A paz com Deus, ela é um entendimento. Como eu posso explicar melhor? A paz com Deus é a nossa reconciliação com Deus. O texto fala que a gente era inimigo de Deus, mas agora nós somos amigos de Deus. Então nós não estamos mais em guerra com Deus. O nosso pecado não causa mais guerra com Deus. O nosso pecado foi perdoado na cruz e agora a gente tem paz com Deus. Isso não é maravilhoso? Antigamente, as pessoas quando pecavam, elas precisavam fazer o quê? Antes da morte de Cristo. Elas precisavam pegar um cordeiro, o cordeiro tinha que ser quase que perfeito,
ela ia lá, ela não podia entrar no tabernáculo, ela não podia entrar no templo, ela pegava o cordeirinho, dava para o sumo sacerdote, o sacerdote ia lá, fazia todos os ritos, entrava na presença de Deus e então ele pedia perdão pelos nossos pecados. Então tinha algo que separava a gente de Deus. No entanto, agora, com essa paz com Deus, a gente tem acesso direto a Deus. Não existe mais inimizade entre Deus e o homem. A cruz é o acesso total no abismo que existia. A gente atravessa pela cruz e a gente tem contato direto com Deus. Isso é a paz com Deus. E é muito importante a gente ter isso, porque é o princípio da justificação. Já não somos mais condenados, já não há mais condenação para nós. Nós estamos em paz com o nosso Deus. Amém? Não mais sacrifícios. Através da justificação nós temos livre acesso ao Pai. Não mais inimigos de Deus. Através da justificação nós somos amigos de Deus. E é muito bom a gente não sofrer com a ira de Deus. Toda a ira de Deus pelos nossos pecados foi imputada sobre Jesus na cruz. Imagine se fosse necessário a gente passar por isso. Se todo mundo aqui, os nossos pecados fossem igual foi em Cristo. Ele foi crucificado, sentiu as nossas dores. O castigo que era para ser para a gente foi em Jesus. Então nós somos justificados. E Jesus meio que pacificou esse contato entre Deus e o homem. Então a primeira coisa é a paz com Deus. Então a justificação ela resolve também, primeiramente, o nosso passado. Quando somos justificados, o nosso passado está resolvido. Porque Deus fez aquilo lá atrás. E Ele já perdoou os nossos pecados do passado, do presente e futuro. Então nós temos paz com Deus. Segundo destaque que a gente vê é acesso à graça. Se a paz de Deus tem a ver com o nosso passado, se essa paz com Deus tem a ver com o nosso passado, o acesso à graça tem a ver com o nosso presente. Quem aqui desfruta da graça de Deus? Como que a gente pode definir graça de Deus? Favor imerecido, talvez? É muito difícil. Mas agora, através da justificação, nós podemos desfrutar de um relacionamento com Deus. É interessante que a palavra, em algumas versões, vai aparecer acesso à graça de Deus. E essa palavra grega para acesso, ela tem pelo menos 3 significados, muito interessantes, mas eu quero destacar 2 só. O primeiro é introdução de alguém à presença da realeza. Faz muito sentido para o sentido de graça. O que está acontecendo? No ato da justificação, no ato da morte de Cristo na cruz, Ele está dando acesso para a gente, Ele está fazendo um caminho para a gente estar diante da realeza, que é o nosso Senhor Deus. Então a morte de Jesus na cruz é um acesso para a realeza. Não mais como súditos, mas como pessoas que Ele aceitou para o seu reino, Ele chamou para reinar com Ele e em breve a gente vai reinar com Ele. Então, primeiro, a paz com Deus resolve o nosso passado. A graça de Deus está atuando diariamente no nosso futuro. A segunda coisa o segundo significado que essa palavra tem, é muito legal também, é a chegada ou a entrada de um barco no porto seguro. Tem noção disso? Como a palavra grega tem muito sentido e a profundidade daquilo que Paulo estava escrevendo. Então a gente agora tem acesso à graça de Deus, e quando a gente tem acesso à graça de Deus, a gente tem acesso ao porto seguro, que é o nosso Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A Bíblia fala isso diversas vezes. Então, através da justificação, a gente tem acesso a um porto seguro, que é o nosso Deus. Por mais que muitas vezes buscamos depender somente dos nossos esforços, somos varridos por tempestades, a tempestade vem, bate no nosso barco é destruído muitas vezes. Porém, a palavra de Cristo, ao entrarmos na presença de Deus, é de segurança, é de encontro seguro com Deus. Nossa relação com Deus, que é possibilitada pela justificação, não é esporádica, mas ela é contínua. Não é algo que acontece às vezes, mas o nosso encontro com Deus acontece diariamente, Ele habita em nós. Não é precária, não é suja, mas ela é segura, e ela é segura de verdade. No livro de 1 Pedro a gente fala dessa segurança na salvação, de uma esperança viva. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. A gente tem na justificação uma segurança de verdade. Deus é o nosso porto seguro, a gente tem para onde recorrer. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Deus. Muitas vezes eu não tenho para quem recorrer.
Eu quero contar algumas coisas que eu tenho vergonha de contar para uma pessoa. E eu vou e recorro para Deus. E Ele é meu porto seguro. E eu tenho acesso à majestade dEle. Eu tenho acesso ao palácio dEle. E Ele me recebe com carinho, com amor, através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Então, a justificação resolve o nosso passado, porque Ele morreu por todos os nossos pecados. Resolve o nosso presente, porque a graça continua atuante na nossa vida todos os dias a gente levanta e a graça do Senhor está sobre a nossa vida. Mas Ele resolve também o nosso futuro. No versículo 2 fala de uma expectativa de glória. Se a paz com Deus então resolve o nosso passado e a graça resolve o nosso futuro, é muito interessante que a justificação, ela resolve o nosso presente também. A justificação nos garante acesso total ao céu. E essa é a nossa viva esperança. Quem já me viu pregar alguma vez, eu já usei esse exemplo, então me perdoe se você já ouviu essa história, mas finge que é tudo novo. Mas tem uma história que para mim é muito boa, é uma ilustração na verdade, eu não sei se existiu essa história, mas é uma história que lá no Nordeste, naquelas casinhas de pau, como se chama? Pau a pique, morava uma mãe e um filho. Essa mãe, ela trabalhava numa casa de uma pessoa muito rica. E o filho dela, ele era apaixonado por gibi. HQ, sabe aquelas histórias em quadrinhos? Ele era apaixonado, só que ele não tinha condições de comprar uma historinha de quadrinho na banca. Não tinha condições de todos os meses pegar aqueles lançamentos que vinha. E ele ficava ansioso às vezes para saber o que ia acontecer na história. Mas o filho da patroa dela, ele tinha todos os gibis, porque ele era rico. Então lançava um, ele ia lá e comprava. E aí, esse menino rico, ele dava para o menino que morava com a mãe dele, esses gibis. Toda vez que ele terminava de ler a história, ele ia lá e falava, ó, dá para o seu filho para ele continuar lendo. Então ele sempre ficava sabendo depois, né? Ele sempre sabia depois, mas ele sempre estava sabendo da história. E aí teve uma vez que demorou muito tempo para ele receber essa última versão, o último capítulo da história. E aí ele ficava aflito. Até que finalmente a mãe dele chegou com o gibi que ele tanto esperava. E ela já tinha chegado tarde do trabalho, então ele começou a ler o gibi. E a história contava a história de uma princesa no faroeste. E ela estava passando lá com o seu cavalo, com o príncipe. Eles estavam cavalgando e de repente vem uns bandidos e sequestram a princesa. E a mãe dele chega, apaga a luz e fala, filho, chega, está na hora de dormir que a mãe tem que acordar cedo. Ele não conseguiu acabar a história. Então ele deitou, foi dormir e ele ficou com aquilo na cabeça. Meu, o que aconteceu com a princesa? Será que o príncipe vai salvar a princesa? Será que vai o xerife lá salvar a princesa? O que aconteceu com a princesa? Então ele começou a cutucar a parede, assim, abriu um buraquinho naquelas paredes de barro. E aí começou a entrar uma luz no luar. Aí ele pegou o gibizinho dele, aí ele foi lá pro final, bem no final, sabe o final feliz da Disney? Ele foi lá só para ver o que aconteceu no final. E ele viu que o príncipe estava com a princesa no cavalo. Então o príncipe salvou a princesa. E aí ele conseguiu dormir tranquilamente. Ele deitou, dormiu e ele já sabia o fim da história. Felipe, o que você está querendo dizer pra gente? Eu estou querendo dizer que essa expectativa da glória, ela faz sentido e ela é viva, porque a gente já sabe o final da história. A gente já sabe o que Cristo fez. A gente já sabe que Cristo vai vir resgatar a noiva que foi sequestrada pelo diabo, sei lá, uma alusão. Mas a gente já sabe que Cristo vai vir salvar a noiva. A gente já sabe o que Cristo vai fazer. A gente já sabe qual é o final da história. Isso nos dá paz. Isso nos dá uma esperança que é viva de fato. A palavra paz nos convida a olhar para trás, para a inimizade que tínhamos com Deus e que acabou. A palavra graça nos faz olhar para o nosso Pai e desfrutar de sua graça e de seu cuidado por nós hoje. A palavra glória nos faz olhar adiante para o nosso objetivo final, quando encontrarmos com Deus face a face. Se você quiser agora abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Para a gente entender um pouco mais aquilo que a gente espera. Apocalipse 21, do 2, eu vou até o 7. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouviu uma voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habita com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles, e eles enxugará dos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que eu digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da vida. O vitorioso lhe dará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É isso que nos espera. É essa expectativa que a gente tem. É isso que motiva a gente viver cada vez mais para Cristo. É isso que motiva a gente caminhar cada vez se inspirando mais em Cristo e querendo ser mais parecido com Cristo. Se você não tem essa esperança, eu não sei qual que é a sua expectativa de futuro. Eu não sei qual que é a sua expectativa de vida. O que nós sabemos é que todo mundo aqui vai morrer. Eu vou morrer, talvez você vai morrer, todo mundo aqui vai morrer, exceto se Jesus voltar. Eu orei bastante para Jesus voltar hoje, para não ficar nervoso aqui. Mas não voltou. Então a pessoa que está do seu lado vai morrer, você vai morrer. Mas qual que é a expectativa de futuro que você tem? Vamos parar de pensar no futuro presente agora. Eu quero fazer faculdade, eu quero fazer medicina, Não, mas é um futuro mesmo. Futuro depois da morte. O que você espera depois da morte? Essa é a expectativa da glória. Essa é a nossa viva esperança. Nós já sabemos o final da história. E isso nos dá paz. Isso que nos faz deitar e repousar em segurança e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Mas, adiante, não acabam as bênçãos. Apesar dessas três serem as principais, e para mim é o que move o cristianismo hoje, existe outra bênção da justificação, que é a alegria no sofrimento. É interessante que a justificação não apenas nos prepara para o que vai acontecer no futuro. A justificação não está me preparando apenas para a minha morte, eu vou ser salvo, eu vou ver Deus e vai ser aquela coisa maravilhosa. A justificação não só nos prepara para isso, mas ela nos prepara para enfrentar as batalhas da vida. Todo mundo aqui passa por tribulação, todo mundo aqui tem dificuldade. O próprio Jesus, lá em João 16:33, ele vai falar: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nem Jesus ficou isento disso, a gente vai ficar isento de aflição, a gente vai ficar isento de tribulação. Então, essas provas e tribulações não estão fora do controle de Deus, a gente precisa entender isso. E é por isso que podemos nos alegrar, podemos confiar que Deus vai usar até mesmo aquilo que nos machuca para tratar a nossa vida. Até mesmo aquilo que causa dor na gente, Deus pode usar para nos curar, para nos transformar e para nos fazer uma pessoa melhor. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A cada dificuldade que a gente passa, cada luta que a gente passa, o nosso caráter, ele é forjado. A cada aflição e tribulação, nós estamos sendo treinados por Deus para sermos mais que vencedores. Não tem como eu ser mais que vencedor sem eu passar por provas. Não tem como eu ter vitória se eu não tiver uma aprovação. Quantos aqui já chegaram em algum momento da vida e disseram assim: eu acho que eu não vou dar conta? Levanta a mão. Quantos deram conta? Com Deus, né? Quantos aqui numa crise financeira falou: eu não sei se eu vou ter o que comer amanhã, eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas? Levanta a mão. Quantos aqui comeram? Estão vivos, né? Comeram. Vocês estão entendendo o cuidado de Deus? Apesar daquilo agitar o nosso coração, daquilo preocupar o nosso coração, Deus tem tudo no controle, na mão dele. Na hora certa ele vai vir e socorrer a gente.
Nesses momentos da vida, aprendemos a confiar na bondade de Deus. Às vezes parece que não tem mais jeito, e muitas vezes realmente não tem. Mas Deus vem com sua misericórdia, com sua bondade, nos levanta novamente e fala: filho, eu te amo, eu estou com você, vamos para a próxima, que as lutas não vão acabar, você passou por essa, vai ter outra. Mas o legal desse processo da justificação, dessa vida justificada, é que apesar das lutas, você sempre vai se lembrar do que Deus fez. É muito legal você olhar para trás e falar: eu lembro que numa época, o pessoal mais antigo sempre fala, na minha época eu passava fome, eu tinha que carpir o quintal, não sei o que, eu fiz minhas ferramentas com a minha própria mão. E hoje, você está bem de vida, você está... não só no sentido financeiro, mas no sentido de você ter sua família, você é sustentado por Deus, você serve a Deus, você é salvo, você é justificado. Então é muito bom quando a gente passa por provas e a gente se lembra daquilo que a gente já passou e o que Deus fez na nossa vida. Isso faz a gente prevalecer, isso faz a gente continuar em frente. É na tribulação que a fé verdadeira floresce. Paulo, se você está vivendo uma luta hoje, mas um dia a paz com Deus foi estabelecida na sua vida e você teve acesso a essa maravilhosa graça de Deus, pode ter certeza que Deus não te abandona nessa batalha. Ele está aí, em algum lugar ele está aí, ele está te carregando no colo. Ele está falando: pode deixar comigo que eu resolvo. É comigo, você não consegue. É comigo, pode deixar comigo que eu resolvo. Eu perdoei seus pecados. Às vezes você não perdoa, nem se perdoa, mas Cristo perdoou os seus pecados. Então Ele é muito capaz de ajudar você na tribulação. Que nós possamos confiar nesse Deus e se apegar nessa bondade de Deus que Ele derrama sobre nós, justificados através de sua graça. Paulo continua falando de mais algumas alegrias, mais algumas bênçãos de Deus para as nossas vidas. E eu não vou pregar sobre elas porque é muito longo, vai para mais de 8 bênçãos, mas eu gostaria de pelo menos citar mais 2 bênçãos, bem rapidinho. Já está bem no meu tempo, 25 minutos é meu recorde. Então, derramamento do amor de Deus, lá do versículo 3 ao 5. Deus derrama esse amor na forma de inundação, que nos preenche por inteiro e é testificado pelo Espírito Santo. Você é filho amado de Deus, e toda vez que você desanimar, Deus vai te levantar de novo. Mais uma vez, Jesus morreu na cruz por amor a você. Jesus continua atuando através da sua graça. Jesus nos dá uma expectativa de futuro, ao lado de Deus, junto com Deus, face a face com Deus, conversando com Deus. E Ele derrama aqui na terra esse mesmo amor diariamente na nossa vida. Diariamente o amor de Deus, a mão de Deus está sobre a nossa vida. E a gente às vezes não consegue entender, a gente é pecador, a gente é falho, mas o amor de Deus está sobre a nossa vida. Isso só pode se chamar justificação, isso só pode se chamar Deus, isso só pode se chamar graça de Deus, isso só pode se chamar Jesus. Não há nada, não há ninguém que consiga fazer algo parecido do que o amor de Deus em nossas vidas. Então Ele derrama um amor abundante que inunda a nossa vida e transforma a gente, transporta para as outras pessoas. A última coisa, já terminando o nosso momento aqui, é alegria em Deus. A gente falou de paz com Deus, mas agora é alegria em Deus. Eu posso me alegrar em Deus, não pelo que Ele faz ou pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. Exemplo: quem ama uma pessoa muito aqui? Eu amo muito uma pessoa. Levanta a mão. Alguém ama aqui? Ninguém levantou a mão, né? Então, você ama muito uma pessoa. O que te atrai para essa pessoa? Às vezes não tem explicação, mas você simplesmente quer estar junto. Algumas coisas você não vê a hora de ver essa pessoa, você quer logo estar com essa pessoa. Se acontece uma novidade, você fala: meu, eu preciso contar para essa pessoa, eu preciso mandar um WhatsApp para ela, eu preciso contar a novidade que aconteceu, eu preciso contar para essa pessoa, eu preciso estar com ela. E às vezes vocês nem se falam, nem tem conversa, mas só pelo fato de estar juntos, você se sente bem, você se sente agradável, você se sente confortável. O que Paulo está dizendo aqui é que, porque a gente tem paz com Deus, e essa paz resolveu o nosso passado, porque Ele derrama sua graça abundante em nossa vida, e essa graça resolve o nosso presente, porque eu tenho certeza e garantia de uma glória futura,
essa glória futura resolve o nosso futuro. Porque no meio da tribulação eu conheço os propósitos de Deus e eu sinto o imenso amor de Deus na minha vida e a minha alma é forjada porque durante toda a minha vida eu sinto derramar de Deus. Então na minha alma existe um desejo de desfrutar diariamente da comunhão com Deus. Então todo esse processo, desde lá no começo, da paz com Deus até agora, é um caminhar para a gente estar junto e a gente se alegrar em estar com Deus. Você se alegra em estar na presença de Deus? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Muitas pessoas não se alegram mais em estar na presença de Deus. Quantas vezes a gente entra no nosso quarto e a gente não tem mais o que falar para Deus? E a gente só está ali satisfeito com a presença dEle, satisfeito que Ele está trabalhando na nossa vida, que Ele está agindo de alguma maneira, mesmo em silêncio, mas Deus está agindo na nossa vida. Nós precisamos da paz com Deus em nossas vidas. Só ela pode oferecer tudo isso que a gente falou aqui. Só essa paz com Deus pode oferecer tudo isso que a gente viu aqui. De verdade, eu não sei como que está o seu coração nessa noite. Eu não sei se você continua em guerra com Deus. Eu não sei se você é aquela pessoa que ainda não entendeu o sacrifício de Deus. Fica falando, mas Deus, não é justo. Não é justo que ele seja salvo. Já olhou para você? Será que é justo? Também. Mas a justiça de Deus, através de Cristo na cruz, perdoa todos os nossos pecados. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça agora. Eu gostaria de orar pela sua vida, queria que a equipe já viesse. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus a sua vida. Se porventura você não tem essa paz de Deus, se você está pensando, o que esse menino está falando, o que esse moleque está falando aí na frente? Eu não sei do que ele está falando, mas eu quero viver isso daí. Esse é o momento para você falar no seu coração com Deus e falar, Senhor, eu quero essa paz contigo, perdoa os meus pecados. Eu quero viver contigo, eu quero viver tudo isso que ele está falando. Talvez você seja uma pessoa que já viveu tudo isso que eu falei aqui, mas por alguma razão você se afastou de tudo isso e começou a guerrear com Deus novamente e começou a viver toda aquela vida pecaminosa que você vivia. Coloque diante de Deus a sua vida nesse momento. Peça para Ele te perdoar, peça para Ele te receber. O apóstolo Paulo falou aqui que a gente tem acesso à graça, a gente tem acesso ao trono. Isso é incrível. Aproveite essa oportunidade e entre na presença de Deus e tenha acesso ao trono de Deus. E também tem pessoas aqui que poderiam fazer mais pelo reino. É um tanto um pouco egoísta a gente ter essa paz com Deus e não falar dela para as outras pessoas. É um pouco egoísta a gente conseguir dormir no nosso travesseiro sabendo que pessoas estão perdidas porque não tem essa paz e continuam em guerra com Deus. Pessoas caminhando para o inferno. Eu gostaria que você pedisse também perdão a Deus nessa hora. Senhor, me usa. Eu preciso do Senhor. Eu preciso encerrar essa guerra. Eu preciso que meu irmão da minha casa, meu vizinho, não fique mais em guerra contigo. Eu preciso de Ti, me ajude. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela é viva. Muito obrigado porque o Senhor é muito bom. Muito obrigado porque o Senhor morreu na cruz. E o Senhor nos justificou de todos os pecados, passados, presentes e futuros. Muito obrigado por isso. Nós não somos capazes de ser completamente santos, mas o Senhor é tão capaz de nos perdoar e de nos amar mesmo sendo falhos. Muito obrigado por isso. Obrigado porque agora a gente tem paz contigo. Obrigado porque agora a gente tem acesso direto à Tua graça, a gente tem acesso direto ao Teu trono, e a gente pode falar com o Senhor, e a gente pode desfrutar de um porto seguro que é o Senhor. Obrigado porque a gente já não teme mais a morte, porque a gente tem uma expectativa de futuro contigo, expectativa de que o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas, que a gente não vai sofrer mais, que a gente não vai chorar mais, mas que a gente vai viver diariamente na Tua presença. Obrigado por tudo isso, Senhor. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Coloque-se de pé. A gente vai continuar o nosso culto louvando ao Senhor com o cântico